Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham. Já estamos no nosso 5º episódio, Café Divergente. Hoje aqui Marcos Vinícius Moraes com vocês. Esse nosso podcast para falar sobre o mundo, dos neurodivergentes. Ele tem o apoio da Clínica Neurodivergente e é uma produção da nossa Ébano Podcasts. Hoje, como sempre, nós estamos aqui com a nossa neuropsicóloga, Jenny, e vamos falar um pouquinho hoje sobre o que, Jenny? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre avaliação neuropsicológica. Pois então. E o que tem de complicado, ou por que ela é tão importante ser feita? Já discutimos em alguns momentos, assim, mas acho que podemos... E eu vou começar para variar com a letra de uma música. A música, ela foi gravada por vários artistas, né? Ela é considerada uma canção do Sérgio Sampaio de 1973. Eu estava olhando aqui quem é o compositor, mas eu não achei se é realmente ele ou se tem outra, né? Eu acho que essa, talvez, claro, a geração nova ainda não conheça, Marcos, mas tu vai conhecer. Eu quero é botar meu bloco na rua. É isso aí. Eu estava vendo, porque eu gosto muito do Ney Matogrosso, né? Acho incrível. Acho que até a geração nova admira, um cara com mais de 80 anos ainda fazendo show e com uma voz. Porque normalmente a gente vê as pessoas cantando mais velhas, elas já tem que modular mais a voz, tem que, né? E tu ouve ele cantando com 80 anos. Parece o mesmo. Um trabalho vocal que... Né? Então, por isso a gente não vai ouvir, mas quem quiser ouvir, né? E a música, então, ela começa: há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, e que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou nada e eu não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira, e que Durango Kid quase me pegou. E aí o refrão, eu quero é botar meu bloco na rua, né? Brincar, botar para gemer, depois ele repete, né? Eu quero botar meu bloco na rua, e gringar para dar e vender. Depois ele continua, daí mais tarde eu falo do outro pedaço. Começando com esse, o que isso tem a ver, afinal, com avaliação? Né? Pois então, a gente vem falando sobre neurodivergente, né? E a gringa aqui está falando com as mãos. Que o neurodivergente, ele tem aquele lado, né, que a gente vê, mas ele tem o lado que a gente não vê, né? Eu estou montando agora um curso sobre, né, o autismo, especificamente sobre autismo, mas ele vale, a imagem que eu trouxe para o curso, eu acho que vale para todos os neurodivergentes, que é o iceberg. Sim. Tu enxerga uma pontinha, né? Mas embaixo tem todo um, né? E a avaliação, a ideia dela é trazer isso de baixo, aquilo que a gente não enxerga, né? Do neurodivergente. Não trazer à tona, né? Mas conhecer. Não, conhecer, exatamente. Não é virar o iceberg, é conhecer o que está escondido, né? Porque é isso, o que aparece naquele iceberg, né? O que do iceberg está aparecendo? Que ele não é nada, que ele dorme na touca, que ele não pede desculpa porque ele não olha nos olhos, né? Daí falando mais específico do autismo, não olha, mas sabe que tem muita gente com déficit de atenção que também tem essa dificuldade, até por timidez, né? Por muitas vezes ser considerado assim. Foi um pouco do que a gente conversou com o Giovanni, né? Exatamente, do se encolher, né? Então a sensação que ele tem é que ele caiu do galho, que ele não vê saída, porque ele é tratado desse jeito.
E sim, vai fugir das brigas, né? Quando o pau quebra, não é só das brigas, né? Quando aqui fala do pau quebrou, ele está falando de uma briga. Mas o neurodivergente, ele tem essa briga diária, todo dia. Como o Giovanni falou, tu veste aqui uma capa, né? Eu tô aqui, eu sou o iceberg que está aparecendo, né? Eu visto uma capa para poder viver nesse mundo. Tentar fingir que eu sou atípica. Então, eu visto, né? Como o Giovanni contou. Só que aqui para baixo vocês não estão enxergando, né? Então, assim, se eu levantar, vocês vão ver uma calça, um sapatinho, tá tudo bem. Mas, pro neurodivergente, tem um sofrimento ali embaixo, que é esse sofrimento que ele fala, do não ver saída, do não ver a briga diária, né? E a avaliação, ela vem com o intuito de botar o bloco na rua. Eu vou me empoderar. Por quê? Porque a avaliação, ela tem a finalidade de olhar para o indivíduo, não é classificar o indivíduo, a gente tem uma ideia, né? Daí tu vai dizer se ele é autista ou não é. Eu não preciso de uma avaliação de vários testes, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é um pedacinho da testagem que eu faço. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho deles, o que a gente busca avaliar. Tá. Não é para mim classificar, porque na maioria das vezes, na avaliação clínica, na conversa, na anamnese, eu não gosto do termo. A anamnese tem o termo, a anamnese que é para fazer aquele, né, como é que foi a vida inteira. Mas, assim, é uma avaliação clínica, tu conversar com o paciente, tu entender o paciente, tu compreender, a suspeita já está ali. Eu vou confirmar ou não, e difícil eu erro, né? Não estou querendo eu aqui ser, como é que chamam? Faltou a palavra, olha o meu déficit de atenção aí. Orgulhosa, mas tem um termo que usam, que é... Orgulhosa. Sei lá, falsa modéstia ou... Daqui a pouco vem a palavra. Isso, tá. Então, não estou querendo dizer isso, mas assim, o que eu quero com a avaliação? Eu quero o empoderamento dele. Eu quero que ele possa botar o bloco na rua. Eu quero que ele entenda que, sim, eu tenho autismo, eu tenho déficit de atenção, eu tenho dislexia, eu tenho, né? Eu tenho um guarda-chuva aí enorme, né? Não, eu quero que ele entenda, olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa potencialidade. Então, a partir da potencialidade que eu tenho, e agora que eu sei que a minha dificuldade ela tem um nome e endereço, agora eu vou aprender com o que eu tenho de bom, como eu resolvo o que eu tenho. E onde são os meus limites. Aí, por isso, entender o iceberg, e o iceberg empoderar quem está em cima e dizer, tá, agora eu boto meu bloco na rua, eu tô aqui porque eu sei a que eu venho. Essa situação que tu coloca é como a gente conversou com o Giovanni, é muito isso, né? Empoderar, se conhecer, mas não só pela situação, seja o déficit de atenção, ou seja o autismo, porque dentro disso existem situações positivas, existem valências que a pessoa tem, né? Como tu disse, ela pode não ser muito boa nisso, mas muito boa naquilo que vale. E a gente entender que assim, a gente também já falou sobre isso, mas de novo pontuar. As pessoas são diferentes, os neurodivergentes são diferentes entre si. Então, a gente conversou com o Giovanni sobre as dificuldades dele e como ele encarou, né? E como ele está agora encarando. Mas a gente vai falar com outra pessoa, ela vai falar de outras dificuldades, talvez, e de outras questões. E eu vou entender que, olha, essa dificuldade eu consigo ir até ali. Eu vou até o número 8, mas eu não vou passar do 8. E 8 eu estou dando não é no sentido de classificação, é tentando pensar num caminho, né? Então, nesse sentido. Eu vou ter esse pedaço eu consigo dar conta. Daqui em diante eu não dou. Olha, isso aqui para mim é muito difícil, eu não vou fazer isso aqui. Né? Isso para mim eu dou conta, e eu faço. Né? Acho que o Giovanni pontuou também aquela situação que ele falou sobre, para quem não ouviu, né? Mas no último episódio a gente conversou com o Giovanni, que
que ele tem tanto o autismo quanto o déficit de atenção, e ele comentou aquela situação, né, de ter a dificuldade de ter padrões, e naquela situação de ir para o trabalho, se ele perde o ônibus, se ele não consegue cumprir um horário, ou se há um descumprimento que talvez não parta dele, faz com que ele tenha que rearranjar todo esse processo, que para nós, ou para os típicos, sei lá, pode ser algo normal ou simples, mas para ele pode durar todo um processo, que é uma dificuldade que mesmo assim agora ele tem condições, ou ele tenta achar uma forma de conduzir, só que para ele pode demorar horas. Eu vou dar um exemplo para quem... Eu não tenho autismo, só tenho déficit de atenção, né? Vou dar um exemplo de hoje, tá? Eu estava vindo para cá de manhã e aí, bom, a gente vai gravar o podcast, eu tenho que me organizar, daí eu tenho que trazer o que eu quero, pelo menos, que nem eu sempre digo, me fantasiar um pouquinho, melhorar um pouco aqui, mostrar uma carinha melhor, né? Então, fui separar as coisas e eu queria um batom. Se vocês notarem, eu estou sem batom hoje, né? Então, e aí eu queria o batom. Procurei o batom por todos os cantos da casa, me atrasei. Cheguei atrasada porque eu tinha que ter o batom. E tem uma coisa, que a gente bota uma coisa na cabeça até entender que não adianta, vai embora sem, depois tu vê se dá para resolver ou não. É um tempo. Né? Tá, daí até que eu disse, não achei paciência, vamos sem. Acabou, né? Porque eu não sei onde enfiei todos. E aí eu só sabia de um que eu tinha, que eu já não sei se existem os outros, deve existir em algum canto, mas esse eu sabia. Estava aqui trabalhando, trabalhei durante a manhã, um determinado momento, acho que é final da manhã. Bem, a última vez a gente teve curso e eu perdi o batom aqui dentro, porque eu tinha usado o batom, porque também nós estávamos fazendo o curso de manhã, teve não sei que manhã, aliás, de tarde. E eu ainda disse, eu deixei cair o meu batom e eu acho que ele caiu para trás da máquina. Todo mundo procurou, não estava. Eu disse, paciência, perdi, vamos ver outra hora. Quando eu botei meu casaco, o batom estava no bolso do casaco, porque eu tinha posto no bolso do casaco. E adivinha onde ele está nesse exato momento? No bolso do casaco. No bolso do casaco. Só que eu não lembrei disso, eu fui lembrar quando eu estava aqui. Ficou naquele casaco que eu estava aquele dia. Paciência, ficou em casa, só lembrei. Isso é típico de quem tem déficit de atenção. E por causa disso eu me atrasei para chegar no consultório. A minha sorte, que eu já tenho todo um né? Um treinamento, que eu me enrolei, mas cheguei num momento antes de... Me atrasei, mas não perdi totalmente o horário, enfim, cheguei uns minutinhos atrasado, mas consegui dar um jeito de dizer, paciência, você. Tu pega alguém que não está ainda treinado, ou que não entende por que atrasa, não entende por que aquilo é importante, ou não é importante, eu não sei... Talvez fique Ele não vai dizer paciência. Ele não vai dizer, aquilo vai ficar na cabeça. E se ele tiver que dizer, eu tenho que sair de casa porque não dá mais, ele vai. E ele vai ficar aí um pouco como eu, remoendo o batom até descobrir onde é que estava. Mesmo que não seja intencional. Eu não estava, a Giane, intencionalmente querendo saber onde é que estava o batom durante a manhã. Eu estava trabalhando. Mas meu inconsciente continuou processando a procura. E é assim que funciona a cabeça de quem tem déficit de atenção. A gente, conscientemente, a gente não está fazendo, mas o inconsciente continuou trabalhando a busca pelo batom. Sim, isso. Então, para entender. Então, o que a gente quer com a avaliação? A gente quer entender como aquela pessoa funciona. Como é que a cabeça dela funciona, né? Eu uso muito as provas da área da psicologia, tá? Mas a leitura que eu faço delas, eu uso, claro que toda a dinâmica do teste em si, como ele é feito, com todas as coisas, mas eu estudei muito em função da aí o meu lado educação. Eu gosto muito de um autor que quem é da educação vai saber e vai entender, que é Jean Piaget. Então, ele trabalha sobre a questão do conhecimento, como é que o conhecimento se constrói, como é que a inteligência se constrói, como é que a partir daí o conhecimento, ele trabalha todas essas questões.
E já lá na minha primeira pós-graduação, o meu trabalho falava sobre... Eu sempre gostei da área de avaliação, né? Então, eu fiz uma comparação entre avaliação quant da psico, né? Eu tô falando quant, vamos explicar. Existe avaliação, ou quem trabalha com pesquisa, né? A pesquisa ou avaliação quantitativa, onde ela é trabalhada em cima de números, ela é quantificada. Distâncias em que ela compara métricas, né? Exato. Ou um exame de sangue antes e um depois de um exercício. Exato. Né? Quantidade de sangue, ou glicose. Exato. Isso é o quantitativo. Então, a maioria dos... Nós temos testes psicológicos quant e quali, tá? Os quali são mais subjetivos e os quant são, né, objetivos. Né? Acertou X, tem um resultado Y, né? E o Piaget, quando ele fala da construção do pensamento, é uma avaliação quali. Só que ela é um quali que não é subjetivo. Porque ele é um quali, ele também não é... ele é um quali, porque ele não é quantificado. Então, ele é quali, mas ele é objetivo. Porque tu faz, assim, por exemplo, tem o método clínico piagetiano, que são as provas piagetianas, tá? A gente, inclusive, para quem gosta da área, nós temos a professora Tânia, que é especialista na área, né? Professora aposentada da URGS, traduziu, inclusive, vários livros do Piaget, então alguém que, né? Nossa, sabe um pouquinho. Sabe um pouquinho da coisa, né? E ela, até foi esse curso que a gente estava tendo semana passada, que era sobre o método piagetiano. Né? Então, tem as provas, método clínico, né? Sobre isso que era o curso, método clínico, onde tu faz provas com as crianças, né? E adolescentes e adultos, né? E tem provas depois, na continuidade do estudo do Piaget, tem eu tenho uma dificuldade em dizer o nome dela, Marcos, por favor, ali na mesinha tem um livro ali embaixo, o primeiro de baixo. Aqui? O de baixo aí. Esse. Eu vou ler o nome dela, para não ficar um absurdo. Só de olhar aqui já deu uma já coisa. Já vi que não é fácil. Então, para vocês, né? Então, um livrinho da Barbel Ingelder, né? Esse aqui é junto com o Guy Sellerrier, que eu imagino que é assim que se diga, que vai falar das microgêneses cognitivas. As microgêneses já vai... Tem, claro, também com as crianças a microgênese, mas ele pega muito a questão também do adulto, né? O Piaget também fala do fazer e compreender, que daí pega mais questões abstratas do adulto, né? Então, o Piaget já falava do adulto, né? Então, na questão do conhecimento abstrato, e ela segue, né, dentro dessa ideia das microgêneses. Esse é o livrinho, isso aqui, tudo, ó, marcações de quem leu. Esse está marcado só até aqui, porque foi o que eu precisei na época para o meu mestrado, né? Eu usei essa parte aqui e das disciplinas. Então, ele vai ter provas cognitivas, ele vai avaliar a partir dessas provas, né? Então, eu fiz uma comparação disso, né? O quanto a gente poderia fazer essa leitura quadro a partir do conhecimento do Piaget. Né? Isso foi lá na primeira pós. Depois eu me afastei um pouco do Piaget, enfim, por outras questões da vida, e agora no mestrado voltamos para ele, né? Um pouco antes do mestrado eu já vinha retomando. Daí eu nem vou mostrar ali os livros todos que eu tenho dele. E então, assim, é pra gente. E aí eu faço esse olhar a partir do meu conhecimento com Piaget, que eu tenho, embora eu esteja batendo na Ingelder, acho que é assim, né? A partir do conhecimento que eu tenho de Piaget, eu faço uma leitura das aplicações que eu faço. Para o público neurodivergente, tá? Então, por quê? Porque eu quero entender, o que eu quero entender de fato? Como ele pensa. Como ele constrói o conhecimento dele. O paciente, no caso. Do paciente. Como que raciocínio ele vai utilizar para chegar num determinado ponto? Porque se eu entender essa linha de raciocínio, eu tenho como entrar dentro dela e dizer, olha, isso aqui, se tu fizer, em vez daqui, fizer ali, talvez melhore. Porque, olha, tu tem, essa linha funciona assim, mas tu tem isso aqui legal, que tu pensa assim. E se tu fizer isso aqui para cá,
daí tu vai compreender melhor. Então, se eu entendo essa linha de pensamento em cada área, eu consigo montar esse quebra-cabeça com ele. É um processo, mas identificar essas coisas também deve ser esse início e esse processo também deve ser bem difícil. Eu vou dizer que não é fácil. Assim, corrigir os testes, especialmente os psicométricos, e ali corrigir é fácil. No momento eu estou com um estagiário da psicologia me ajudando a corrigir os testes porque eu não estava dando conta, né? Então, essa parte ele consegue, mas depois eu tenho que sentar e eu tenho que fazer. Essa leitura é eu que tenho que fazer, porque essa leitura ela é minha. Sim. Posso até ensinar ele. Mas né? A base, ou quem precisa entender e dominar essa leitura Então depois eu posso aos poucos ir ensinando para ele que ele também possa aprender, porque eu gostaria que ele seguisse essa mesma linha, né? Óbvio. Tá? E aí eu quero mostrar um pouquinho, então não vai caber todos, né? Nesse senão a gente ia se prolongar, eu realmente eu faço uma bateria, mas eu vou mostrar alguns que eu acho bem importantes. Esse aqui é um dos que eu uso, que é bem conhecido, que é o Vineland 3, tá? Esse aqui ele vai avaliar o autismo, tá? Certo? Então, ele avalia desde crianças até adulto. A gente consegue avaliar com ele, tá? Então, vocês podem ver que está todo marcadinho, porque a gente anota tudo, marca, para poder estar, enfim, olhando as tabelas, as coisas que a gente tem que olhar aqui. Então, esse é um bem conhecido e eu escolhi ele porque por essa abrangência que ele tem, então eu posso escolher um teste, né? Porque também, assim, o pessoal comenta a questão, mas a avaliação neuropsicológica é muito cara. Vocês não têm noção do preço dos testes. Tá? Mas o trabalho e conhecimento e essa necessidade que tu gerou, esse preenchimento de trabalho, que é esse estudo que tu fizeste desde toda a graduação, essa adequação para o neurodivergente tem valor nesse também tem. Mas também tem a questão física. Esse aqui, o EICAS, também é bem conhecido, tá, pessoal? Principalmente para o pessoal da área da educação. Ele é um questionário para a gente poder avaliar, ajudar na avaliação de altas habilidades em crianças e adolescentes. Tá. Só para dizer para quem está só nos ouvindo, né, só para a parte áudio, que o EICAS como é que é? Escala de identificação das características de altas habilidades e superdotação. Beleza, que tá? Esse é o EICAS. É o EICAS, tá? O pessoal da área, então, principalmente da educação, deve ter ouvido falar. Tá? Como normalmente, tá? Portadores de neurodivergência, até por tudo isso que a gente falou, né? E aí eu vou aproveitar, antes de falar desse, eu vou dizer aqui, ó. Eu, por mim, queria isso e aquilo. 1 quilo mais daquilo e 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, ou não é nada disso. Eu quero todo mundo nesse carnaval, né? E aí vai. E esse pedaço ele fala um pouco de todas as comorbidades que um neurodivergente acaba tendo. O que é comorbidades? Então, além do diagnóstico que ele tem, tá? Ele pode vir a ter outros diagnósticos. Porque tu imagina uma pessoa passando por pressão o tempo inteiro, sendo desconsiderado o tempo inteiro, sendo não visto o tempo inteiro, tendo que comprar briga. Então a gente tem aí ansiedade, depressão, bipolaridade, né? Baixa autoestima, né? Uma série de coisas. Então, para a gente poder avaliar, também ajudar, eu sempre coloco que os testes nos ajudam, tá? Eles não vão dizer, eles não chegam assim, agora deu isso, então é isso. Não, eles vão nos auxiliar a comprovar e a enxergar coisas que a gente talvez não tivesse vindo. E se eu ficar na dúvida, o teste mostrou uma coisa e eu vou investigar melhor. Né? É achar esse caminho, né? Conseguir identificar esse sintoma para entender se vai adiante ou se não vai. E aí, então, para essas comorbidades, a gente tem o BSI, tá?
que é inventário breve de sintomas, tá? Ele vai dizer sobre, então, só para ter uma ideia, a gente vai ver somatização, se tem sintomas ou fugiu a palavra de sinais, né? Ou alguma coisa, obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Se tem mais uma sensibilidade interpessoal, que tem tudo a ver com a questão das relações, que a gente tem a ver com o próprio, muitas vezes com o próprio diagnóstico, depressão, ansiedade. Se ele tem alguns indícios de hostilidade, porque daqui a pouco ele está na defensiva em relação ao mundo por tudo isso, e pode estar em função dessa defesa, né? Muitas vezes ele parece agressivo, porque na verdade toda pessoa que se defende, né, às vezes ataca. Ataca para se defender, né? Se tem ideação paranoide, ansiedade fóbica, que daí não é só uma ansiedade simples, e questões ligadas com as doenças, enfim. Então, para ver assim tudo que o leque que ele nos dá. Como a gente avalia transtorno, déficit de atenção, a própria questão dos outros neurodivergentes, muito ligada se tem ou não atenção concentrada, se não tem, eu uso esse aqui que é chamado BPA, tá? Eu vou pegar aqui que ele não está aparecendo para vocês verem, para quem está vendo, quem está ouvindo eu vou explicar. Então ele é a bateria psicológica para avaliação de atenção, tá? E aí, com essa por que é uma bateria? Porque são 3 testes de atenção: atenção concentrada, atenção alternada e atenção dividida. Então, eu não olho só, ele tem... Não, são 3 tipos de atenções, porque a nossa atenção, ela é isso. Tem horas que a gente está concentrada, está com foco. Tem horas que a gente está entre uma coisa e outra, a gente tem que se dividir entre coisas e tem que ver se consegue manter. E tem horas que a gente está alternando ou dividindo, porque alternar é ir e voltar, né? Claro, e dividir é faço, né? Então, ele vai medir essas 3 situações. Especificamente, principalmente para o déficit de atenção, então, o ETDAH-AD é exatamente um teste para ver, são perguntas, é um questionário que vai ter perguntas que vai poder avaliar se a pessoa se tem indícios de déficit de atenção, e ele ao longo do teste ele vai separando perguntas, só que elas estão misturadas, tá? Mas ao longo do teste vão ter perguntas que vão falar do déficit de atenção do tipo mais distraído, se é do tipo mais hiperativo e impulsivo, ou se ele é do tipo combinado, ou seja, os dois juntos mesmo, tá? Que são os 3 tipos que a gente considera do déficit de atenção. E entendendo que quem tem déficit de atenção tem hiperatividade, impulsividade e distração. Ele vai sempre ter os 3. A gente separa em subtipos para explicar, porque às vezes tem mais sintomas de um ou mais de outro, ou tem os 2 bem combinadinhos, tá? E nesse caso, então, o ETDAH, que é a escala de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um outro bem conhecido, as pessoas acho que já também, né? Eu não sei se, enfim, quantas pessoas conhecem ou não, mas ele avalia memória e funções executivas, que é um teste chamado Figuras de Rei, tá? Eu vou mostrar o manual, que aparece bem direitinho para quem está vendo. Então, figuras complexas de Rei, tá? Então, ele vai avaliar as funções neuropsicológicas da percepção visual e memória imediata, tá? Então, teste de cópia e de reprodução de memória de figuras geométricas complexas. Tá? Claro que eu não vou dar os detalhes, que a gente não pode, ele não deve, né? Senão se perde a qualidade. Esses são alguns, tá? Um outro momento eu mostro, a gente pode mostrar outros, mas só para terem uma ideia,
Tem o SRS2, que é uma escala de responsividade. Isso, às vezes as palavras não tem. Que é para a gente ter uma ideia realmente do quanto as pessoas respondem socialmente. Então, tanto para qualquer tipo de neurodiversidade, né, de neurodivergente. E autista, déficit de atenção, enfim, para ver o quanto a resposta ao meio, né? E esse a gente tem também, a gente tem aplicação que vai do adolescente, adulto, criança, ele vai da criança ao adulto. Em criança, normalmente, a gente faz avaliação. Quem responde esse questionário normalmente são os pais. E aí, se ela está na escola, a gente pode pedir para os professores também responderem. A gente manda para a escola, porque daí a gente consegue avaliar por 2 vias, né? Entendi. Então, a criança, normalmente a gente pega os pais e os professores. Em adultos, daí ele mesmo responde, né? Que seria o autorrelato, né? A pessoa responde. Mas a gente também pode pedir para outra pessoa. Então, o companheiro... se mora ainda, é um adulto jovem, mora com os pais, pode ser com os pais, porque de novo a gente pode comparar as escalas e poder ver de fato, né? Então ele é um teste bem amplo também. Um outro que eu uso também, que é o BDEFS. Ele é uma escala de funções executivas, tá? O que é funções executivas? Né? As funções, como a palavra diz, execução, é as funções que nos permitem executar as coisas, né? Ali o Giovanni trouxe a dificuldade dele quando muda a rotina, tem que se reprogramar, ou seja, ele não consegue executar as suas tarefas, então ele tem dificuldade nas funções executivas, né? Então a gente tem como um questionário que vai medir isso, então tem várias perguntas sobre cotidiano, vida diária, tomada de decisões e coisas, e vão então nos falar sobre isso, tá? E tem muito mais tempo. Eu acho que é isso, porque e o foco desse processo, a gente está falando sobre essa ideia de avaliação, é o que a gente já conversou em outros episódios, né? Acho que principalmente no primeiro, lá no início, de falar sobre o neurodivergente e entender que as pessoas precisam se conhecer, entender um pouco dessa parte de baixo do iceberg e o espaço neurodivergente aqui na tua pessoa, né? Com essa ideia do trabalho que vocês fazem aqui, tem toda essa gama de biografias, de referências, de aplicações para poder investigar ao máximo. Então, para quem está nos ouvindo e para quem está nos vendo, essa ideia do espaço, que ele está aqui exatamente para isso. Existe conhecimento, existe formação, existe pesquisa, existe tudo à disposição das pessoas que realmente precisam desse apoio, dessa necessidade e ainda não tiveram esse passo, que é o de se avaliar, de se conhecer de uma forma qualificada, que é o que a gente conseguiu mostrar um pouquinho aqui. Isso. E a proposta aqui do Neurodivergente é avaliar e passar para quem precisar, quem vai atender essa pessoa, mas também atender com essa ideia diferenciada, né? De entender essa pessoa, porque eu quero só finalizar com uma coisa. Essa parte de baixo do iceberg, às vezes, ou na maioria das vezes, é desconhecida para o próprio neurodivergente. Então, ele também não sabe do que ele é capaz, ou principalmente do que ele é capaz. Né? Hoje eu fiquei super feliz com uma paciente que fiquei sabendo por outra pessoa antes de eu atender ela, porque ela não conseguia, ela já é adulto jovem, mas assim, nunca ensinaram ela nada porque não consideravam ela diferente, né? Tipo assim, ela é diferente, ela é tímida, ela é quieta, tarará, a gente faz para os pais, eu faço por ela, tá tudo resolvido. Então ela não aprendeu muito a se virar na vida, né? E aí ela agora, tendo que encarar um pouco a vida, ela aprendeu, finalmente começaram a ensinar algumas questões para ela, e ela conseguiu agora essa semana cozinhar. Olha só. E fazer, né, arroz, feijão, né, e outras coisas, quer dizer, conseguiu fazer essa questão do cozinhar, e eu disse para ela, tu não sabe a alegria que eu fiquei quando me contaram.
de perceber o teu crescimento. Olha para isso. Não, para de olhar para aquilo que tu não consegue, ou se o mundo está te olhando com esse olhar. Isso. Olha para o que tu consegue e te empodera disso. Então, é disso que eu quero falar. É disso que eu quero dizer. Tu é capaz. Então, tu pode fazer. E aqui é o lugar para isso. E aqui é o lugar para isso. Sejam bem-vindos. Beleza, pessoal. Muito obrigado por hoje. A gente se vê no próximo episódio. Jane? Obrigado por estarem aqui conosco. Eu espero vocês no próximo episódio. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Isso aí. Neurodivergente.cds. E vamos botar o nosso bloco na rua. E vamos botar nosso bloco na rua. Tchau, pessoal. Café Divergente. Um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente. Uma produção da Ébano Produções.